Olá, meus amigos, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Gente, eu estou fazendo este vídeo aqui para falar da repercussão. Ontem o presidente, no programa Pingo nos Is da Jovem Pan, apresentou provas de que urnas eletrônicas foram invadidas e o próprio STE apagou as evidências. E ele apresentou as provas muito contundentes e verdadeiras, e a repercussão está geral. E lá no STE, ou melhor, e lá no STF, todos os ministros estão unidos contra Bolsonaro. Foi o que disse Fux numa fala que ele trouxe hoje. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com muito carinho e dedicação, porque o meu tempo está resumido, mas estou separando aqui um tempinho para trazer conteúdo e análise aqui para os meus amigos do canal e para aqueles que gostam de conteúdo como este aqui. E eu quero pedir que você, então, considere a possibilidade de compartilhar este vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, de Facebook, e também deixar o seu like no final do vídeo, se gostar do vídeo, claro, e também deixar o seu comentário, porque o assunto está pertinente, Brasília está pegando fogo, e é sobre isso que eu vou falar, do que está acontecendo em Brasília. Ontem o presidente Bolsonaro, no programa Pingo nos Is, apresentou provas de que urnas eletrônicas foram invadidas por hackers, e o STE apagou as evidências, apagou a prova, as provas desta invasão. Então, coisa muito sinistra isso que o STE fez. A população brasileira pode pensar qualquer coisa, não é, meus amigos? Qualquer coisa pode pensar. Porque se o STE apagou as evidências, as provas das invasões de hackers, então o que os brasileiros podem pensar? Por outro lado, o brasileiro não confia, e cada vez mais os brasileiros não confiam no STE, não confiam nos ministros do STF, e essa é a realidade. Mas então, logo depois que o presidente Bolsonaro apresentou as provas no programa Pingo nos Is, ele foi ao Twitter e colocou lá toda a documentação, todas as provas estão agora, foram colocados e são públicas, são documentos públicos agora, desde então, quando o presidente Bolsonaro colocou. Olha, eu estou com o Twitter do presidente Bolsonaro, o post do presidente, em que ele disse, olha, conforme prometido em entrevista ao Pingo nos Is, segue documentos que comprovam, segundo o próprio TSE, que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido e, portanto, é violável. Aqui, minha gente, o presidente, então, fez a postagem e colocou o documento do inquérito 1468 da Polícia Federal. Aqui o documento, eu já baixei esse documento, está guardado, é um documento muito importante. Ele também postou o relatório do TSE embaixo e o ofício da denúncia de fraude, e um terceiro documento, e o quarto documento o e-mail do servidor que foi hackeado. O e-mail que o funcionário que foi hackeado escreveu o e-mail, e está aqui esse documento também. Meus amigos, e depois dessa postagem, o presidente fez uma postagem há 11 horas atrás, ele posta aqui um recorte do G1, Barroso concede perdão da pena de José Dirceu no mensalão do PT. Ministro do STF atendeu a parecer da PGR com base em indulto natalino. Ex-ministro da Casa Civil permanecerá preso por condenação da Lava Jato. Tá? Então, o presidente posta este recorte aqui do G1 dizendo que o Barroso concede perdão da pena de José Dirceu do mensalão. Então, o que os brasileiros pensam com isso? Quem é que está por trás comandando? Quem é que está por trás
ditando as ordens ou chantageando, quem sabe, esse submundo da política brasileira, a política do nosso Brasil que foi ocupada por homens que não têm o temor de Deus, eles não andam com a verdade, eles agem no submundo, um submundo de trevas e de escuridão. Somente a verdade pode trazer luz e esclarecimento e libertação. A nossa nação será libertada quando a verdade vier à tona de todas essas coisas que estão sendo feitas nas sombras. O Barroso, então, concede perdão da pena de José Disseu no Mensalão. Eu penso que, ao postar esta notícia, o presidente Bolsonaro está dizendo algo. E algo muito grave, que tem a ver com possível chantagem. Eu acredito que o José Disseu está por trás de muitas coisas que os ministros do STF estão fazendo. José Disseu está por trás, tem a mão, tem o dedo, tem a corda do José Disseu, ou manipulando, ou então chantageando. Tem coisa por trás disso. O presidente não colocou de graça isso aqui. Este conteúdo aqui do presidente Bolsonaro, este recorte do G1 não foi à toa. Isso quer dizer muita coisa. Mas eu também acredito que o presidente Bolsonaro tem muito conteúdo, tem muita coisa ainda para trazer à luz, tem muita mentira escondida que o presidente Bolsonaro vai jogar assim na frente da luz, trazer a lume muitas coisas. João 8:32, conhecereis a verdade, e ele coloca aqui, veja aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que está escrito em João 8:32, ele diz, bom dia a todos. Isso ele postou há 11 horas atrás no seu perfil. Meus amigos, depois que o presidente apresentou aquelas provas, os ministros do STF ficaram alvoroçados e o resultado já começa a aparecer, as respostas, a retaliação já começa. Há 21 minutos atrás, a Gazeta postou: Fux anuncia cancelamento da reunião dos 3 chefes de poderes. Isto agora há pouco, há 21 minutos. Olha só, veja só. Nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto. Ele está dizendo aqui que o presidente, nos últimos dias, tem mentido com relação ao STF. Eu pergunto, meus amigos, vocês têm visto o presidente Bolsonaro mentir, falar alguma mentira com relação aos ministros do STF? Qual é a mentira que o presidente Bolsonaro lançou contra eles? Mas o Fux aqui está dizendo que o presidente Bolsonaro tem mentido. Olha só de novo aqui. Tem reiterado ofensas e ataques de inverdades. Ataques de inverdades. É a palavrinha, são palavrinhas aí para dizer que o presidente está mentindo quando apresenta apresenta material, conteúdo e apresenta verdade, traz à luz verdades, como as provas que ele trouxe. Olha, minha gente, está lá as provas. Como é que pode? As provas estão lá, ele apresentou as provas. Como isso pode ser mentira? Mas eles fingem demência, ou então, qual é o adjetivo? Como é que a gente pode entender uma mente desse senhor, que é ministro do STF? Ele está dizendo que não é verdade aqueles documentos assinados lá por funcionários do TSE. Está assinado lá. Mas, para ele, aquilo lá não é verdade. Não é documento legítimo. Não é documento oficial. Aquilo lá tudo é mentira. É isso que ele está
querendo estar comunicando aí para a população. A integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Isso. Ele está dizendo, então ele está dizendo o seguinte, aqui é corporativismo. Aqui se atingir um ministro, atinge todo mundo. Se disser que o ministro fez coisa errada, se disser que o ministro cometeu crime, está atingindo todo mundo. É o corporativismo. Então, Fux, ele é funcionário público. Ele é um funcionário público. E ele está aí para servir o país. Não é para ser corporativista. Quem tiver errado, que pague. Quem tiver errado, que pague. A verdade precisa vir à tona, meus amigos. Nada de corporativismo. Esse tipo de corporativismo é ruim, é prejudicial. É muito ruim para a nação, para o país. O STF não está acima do Brasil. O STF não está acima da população. Mas eles não querem enxergar que a maioria da população brasileira não quer, não concorda com esses ministros. Eles não entendem. Eles não entendem que eles são rejeitados pela maioria da população. Eles não querem enxergar e continuam com o discurso falando em nome da população quando a população não os tem como representantes. E nem mesmo eles são funcionários para representar o povo, porque eles não foram eleitos, eles não são eleitos. O povo não os escolheu de forma nenhuma. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário. Olha só, interpretação equivocada do presidente. Está lá assinado o documento, você pode baixar lá e ler. Isso aqui, como é que chama isso aqui? O brasileiro pode baixar lá os documentos e ler, são documentos oficiais, não precisa interpretar, estão lá, estão claros. Como que precisa interpretar um documento que está dizendo aquilo mesmo? O documento está dizendo que urnas foram invadidas. Tem interpretação precisa. Se urna foi invadida, é porque é urna invadida. Se o STF apagou, deletou provas da invasão, precisa interpretar isto? Não há o que interpretar. Agora ele está dizendo que é interpretação errada. Bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a... Eles não aceitam. Ele está mandando aí um recado ao presidente Bolsonaro e está comprando. Ele está entrando, na verdade, ele nunca esteve fora dessa guerra contra o presidente Bolsonaro. Ele nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Então, o presidente Bolsonaro, e na sua fala, ele sempre menciona, não são todos os ministros do STF. Nós que estamos aqui de fora, presidente, nós que estamos aqui de fora, enxergamos. Nós enxergamos também, a população que está de fora enxerga. Não tem todas as informações, mas tem a percepção. Os brasileiros percebem, os brasileiros enxergam, os brasileiros compreendem. Então, os ministros, e agora ele, o Fux, está dizendo que são todos, os 11 ministros contra o senhor. Os 11 ministros contra o presidente Bolsonaro. Isso quem está dizendo é Fux. Mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com Barroso, mexeu com Alexandre de Moraes,
Mexeu com todos. A reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Respeito mútuo entre os poderes, as instituições. Eu pergunto, meu amigo, você que está me vendo, você que está me assistindo, vocês têm visto respeito por parte dos ministros do STF para com o presidente Bolsonaro? Vocês têm visto respeito? Vocês têm visto respeito dos ministros para com a população? É um verdadeiro desrespeito o que eles estão fazendo, o que eles fazem. Um verdadeiro desrespeito. Mas aqui, na fala, na leitura é bonito. Mas o que são as palavras diante dos atos? O que são as palavras diante do que as pessoas fazem? E o Brasil inteiro tem visto. Só não os esquerdas não conseguem enxergar os absurdos que emanam daquela corte. Porque, na verdade, a corte é a corte para proteger os esquerdas delinquentes. Então está tudo certo para eles. Eles não enxergam mesmo, não querem enxergar. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira. Não é verdade. Não é verdade. Vocês não estão ao lado da população brasileira. Vocês nunca estiveram. Vocês estão começando a falar agora em população brasileira, que está com a população brasileira, porque vocês têm visto as reclamações. Basta acessar os comentários aqui no perfil do STE. Aliás, do STF. Basta entrar lá e ver os comentários. Eu acredito que os comentários que a população faz lá no perfil do STF chegam até vocês. E a reclamação da população, entre tantas, é que vocês são corporativistas, vocês defendem as instituições, defendem a instituição, não é o povo que vocês defendem, o povo que paga o salário de vocês. Aí vocês, de vez em quando, falam em população, defender a população. É muito triste isso, é muito triste. Defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas, e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando independência e imparcialidade. Meu Deus do céu, independência e imparcialidade. Claro, independência até concordo. Porque eles são independentes e não aceitam que ninguém mexa com eles, mas eles mexem com todo mundo. Eles interferem no executivo, interferem no legislativo, a Constituição Federal não serve para nada. Para eles, não. Para eles, a Constituição é a interpretação que eles fazem. A interpretação que eles fazem da Constituição é, para eles, a Constituição, e eles chamam isso de Constituição Federal. Então, se não mexer com eles, deixar eles lá quietinhos, bem, e é isso que eles querem, que deixe eles quietinhos lá, nós somos independentes, só que eles interferem nos outros, os outros não são independentes. E eles querem ser independentes, mas o executivo e o legislativo, eles não querem que sejam independentes. É isso. Quando fala em independência, é exatamente isso. Agora, meus amigos, com relação ao cancelamento desta reunião com os representantes do Executivo, Legislativo e com o chefe aí do STF,
Não vejo lá essas coisas. Na verdade, o presidente Bolsonaro nunca deveria ter aceitado. Nunca deveria ter aceitado. Quem sempre estendeu a mão para falar, quem sempre estendeu a mão para os ministros do STF foi o presidente Bolsonaro. Eu sempre vi o presidente estendendo a mão. Ele estende a mão para falar com esse pessoal que não quer pegar na mão dele, porque não concorda com a agenda de governo dele, não concorda com o jeito dele, não gosta dele por causa do jeito dele e também não concorda com as ideologias do presidente Bolsonaro. Tudo birra. O que Fux está fazendo aqui é simplesmente retalhando. É retaliação, porque o presidente Bolsonaro mostrou provas contundentes. Certo? Então, meus amigos, você está vendo aí o que quer dizer STF. Você está vendo aí o que quer dizer STF. É só isso que eu digo. Nós que estamos aqui de fora temos uma visão mais superficial. Alguns youtubers são mais privilegiados e têm informações lá de dentro. Mas eu não tenho. O meu canal aqui é de opinião mesmo, é de análise e opinião. Se você se identifica com este tipo de conteúdo, com esse tipo de análise e opinião, considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o sino acionado para ser notificado quando eu colocar vídeos aqui no canal. Considere também compartilhar nas suas redes sociais e também deixar o seu like aqui no vídeo e também o seu comentário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o presidente Bolsonaro, o Brasil. A gente se vê no próximo vídeo.